Preciso falar agora sobre o Cruzeiro para repercutir uma informação que tem corrido entre torcedores do Cruzeiro. É verdade que Valentim Gomes, zagueiro de 21 anos de idade que pertence ao Vélez, voltou à pauta do Cruzeiro? A Raposa garante que não, mas dá para dizer que o Valentim Gomes morre de vontade de jogar na Raposa. Ele só não se transferiu para o Cruzeiro no início do ano por causa do Vélez. O Cruzeiro chegou a oferecer 11 milhões de dólares e na última hora o time argentino acabou recuando e descartando o acordo. Depois, Valentim Gomes foi negociado com outros dois clubes, mas reprovado nos exames médicos nesses dois times, o que só faz com que a suspeita em relação à condição física do atleta aumente. É bem verdade que ele tem jogado com a camisa do Vélez, são 12 partidas na atual temporada, ano passado com 43 jogos e 1 gol marcado. Repito, o Cruzeiro vai em busca de reforços importantes para o próximo ano, mas não dá para cravar que Valentim, para o próximo ano não, para a próxima janela, a partir da metade do ano, mas não dá para cravar ainda que Valentim Gomes está entre os alvos. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma fonte cruzeirense que afirmou que a prioridade está nos jogos e tentar a melhor classificação possível no Brasileiro até que a janela esteja reaberta. Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro neste sabadão. O Cruzeiro vai fechar a preparação para o duelo diante da equipe do Sport neste domingo no Recife. Vamos contar toda a história diretamente da Ilha do Retiro. O que vai fazer o técnico Leonardo Jardim? Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Rodada de número 8 da Série A do Campeonato Brasileiro, começando neste sábado, hein? Às 4 horas da tarde tem Fortaleza e Juventude, às 6h30 Vitória e Vasco, também 6h30 Grêmio e Red Bull Bragantino e também 6h30 Mirassol e Corinthians. 9 da noite tem Flamengo e Bahia. A rodada tem sequência no domingo com Sport Cruzeiro às 4 da tarde, 5h30 tem Atlético e Fluminense, também 5h30 Palmeiras e São Paulo. Às 8 horas da noite, ainda no domingo, tem Botafogo e Internacional, fechando a rodada na segunda-feira. Santos e Ceará, o jogo às 8 horas da noite. A classificação do Campeonato Brasileiro tem o Palmeiras líder com 16 pontos, o Red Bull Bragantino segundo, também 16 pontos, o Flamengo em terceiro com 14 e o Cruzeiro na quarta colocação com 13 pontos. Cruzeiro no G4. Fechando o G6 tem Fluminense com 13, Bahia com 12 pontos ganhos na zona de rebaixamento. Fortaleza tem 7 pontos, o Vitória tem 6, o Santos tem 4 e o Lanterna, o Sport, com apenas 2 pontos e é o adversário do Cruzeiro. Vai estrear o técnico Antônio Oliveira e está chamando o torcedor para comparecer à Ilha do Retiro. O Cruzeiro fecha a preparação na manhã deste sábado. Depois à tarde tem a viagem de voo fretado para Recife. E a expectativa para o técnico Leonardo Jardim, 2 coisas. Primeiro, saber se o Japa será relacionado para ficar como opção no banco. Vem treinando normalmente com bola já nos últimos dias. E também quem fica com a vaga de Lucas Romero. O Wallace e Murilo Hickman são as principais opções. Se quiser fazer algo de diferente, aí o Leonardo Jardim teria Lucas Silva com Eduardo, teria o Christian para recuar e colocar um outro jogador. O fato é que o Cruzeiro tem aí um time descansado, mesmo com a viagem no meio de semana para Riobamba, no Equador, mas a maioria dos titulares acabou ficando sem jogar minutos no duelo diante do Mushukruna, e agora é ver o que fará o técnico Leonardo Jardim. Os jogos deste sábado, então, com o Cruzeiro podendo aí garantir, mesmo sem entrar em campo, a quarta colocação, porque quem pode ultrapassar o Cruzeiro? Fluminense, Bahia, Ceará e o Corinthians, mas o Corinthians tem um saldo de gols bem ruim. Então, Fluminense, Bahia e Ceará. O Bahia joga neste sábado com o Flamengo, fora de casa, aí é um jogo para ficar de olho. O Fluminense joga no domingo, fora de casa, com o Atlético Mineiro, e o Ceará somente na segunda-feira contra o Santos, também fora de casa. Agora, é uma rodada em que o Cruzeiro pode aí, de repente, em caso de vitória,
encostar na liderança. Porque o Palmeiras faz clássico com o São Paulo, o Red Bull Bragantino joga fora de casa diante da equipe do Grêmio. Tá falado, pessoal? É um jogo contra um esporte que tem novo técnico, Antônio Oliveira. português, que assume a equipe, substituindo outro português, que era o Pepa, E vai enfrentar um português. que exatamente, O Leonardo o treinador Jardim. do Cruzeiro. E o Cruzeiro com alguns desfalques, né? Mas tem um detalhe, né? Um olho no Leão e o outro no Galo, né? É porque tem um clássico logo Porque depois. tem um clássico logo depois com a lista de pendurados aí gigante. Então, o Leonardo Jardim vai ter que pensar bem o que ele vai fazer, quem ele vai colocar em campo, porque tem esse clássico na Sul-Americana. Já foi o vexame de não conseguir se classificar, mas tem um clássico e clássico é sempre importante, né? Agora dá pra pegar uma boa sequência, né? Dá pra dar uma embalada Porque, ó, boa. Bateu no Vasco em Uberlândia, mando de campo era do Cruzeiro. Uma vitória contra o Flamengo, né? Baita Põe vitória. respeito. Aí tem agora o Sport e depois tem o Atlético. Falamos de desfalques, o Cruzeiro que não contará também com o Lucas Romero. Fala pra gente, Rubens. Pois é, o Lucas Romero vai cumprir suspensão na partida contra o Sport domingo, 4 da tarde, na Ilha do Retiro. O principal substituto é o Wallace, aquele cara para ficar, né, resguardando a defesa. E o Wallace que agora tem uma sombra, o próprio Murilo Hickman, que vem entrando bem quando tem oportunidade, principalmente nos jogos da Copa Sul-Americana. Vamos ver o Wallace que vem passando por um procedimento mesmo de avaliação da diretoria. Se ele vai ser negociado no meio da temporada, se vai permanecer, tudo depende da própria apresentação do Wallace dentro de campo. É um cara que tem mercado, um cara que foi contratado para chegar e jogar, né? Na Europa estava muito bem, acabou fora de forma no Cruzeiro, recondicionando fisicamente, mas ainda não encontrou o seu futebol. Está passando por esse processo o Wallace, que pode ter mais uma chance no domingo contra a equipe do Sport. E tá todo mundo aguardando, né? Aquele Wallace, e a cada dia que passa, a cada oportunidade, ele vai mostrando, e quem sabe o Cruzeiro pode negociar o Wallace no meio da temporada. Meu amigo, o Wallace até hoje não se reencontrou, né? Tem jogador que demora um pouco mesmo, né? E às vezes até ele vai se encontrar em outro clube, né? Por assim dizer. Existe uma expectativa muito grande em cima do Wallace, mas ele ainda não conseguiu jogar e o torcedor torce o nariz, né? Fala no Wallace, o torcedor não é muito chegado nele, não. Agora, quem pede passagem no Cruzeiro tem a ausência aí do Lucas Romero, né? Que é um cão de guarda nesse meio campo do Cruzeiro, mas quem tá pedindo passagem é o Murilo Hickman. Devagar com o andor com o Santa de Bar, né? Sim. Vamos devagar. É isso. Na ausência do Lucas Romero, Você tem Lucas Silva, você tem Christian, tem o Lucas Silva, né? entendeu? Você tem Christian. Traz uma qualidade absurda no meio campo. Então... Até pra não queimar o garoto, né, Romano? Eu concordo contigo, que é o que mais acontece no futebol. E sem querer voltar, já destacamos o América há pouco, é a situação, por exemplo, do Adson, né? Você queima uma etapa, você joga uma responsabilidade, e aí cria toda aquela expectativa, aí jovem vai mal no jogo, a galera cai matando. É isso aí. O torcedor é passional. Então você tem que ir devagar. Tô contigo nessa. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.